E eu imagino que o Atlético possa fazer uma partida, não digo igual ao Juventude, mas também com cuidados defensivos e usando velocidade para sair. O Atlético está jogando sem o Davidson, que não joga a Copa do Brasil, né? Hulk, Paulinho, o Arana jogando espetado lá na frente. Então, eu imagino que esse jogo de amanhã seja o jogo ideal para ele dar quase um ajuste final. E o de quarta, acho que menos, que é fora de casa, é um outro cenário. Talvez um jogador ou outro tenha que tomar algum cuidado, né? Agora, outro dia, algum amigo meu mandou uma mensagem que acho que ele tem razão. Se o Flamengo for campeão desse negócio, no contexto atual, não vai ser pouco, né? O Flamengo não terá De La Cruz, Vinha, Cebolinha, Pedro, Luiz Araújo, tem mais? Acho que é isso, né? Enfim, são vários jogadores importantes que estão fora de combate. Então são muitos desfalques. Não... Bruno Henrique e Pulga no primeiro jogo. São 7. No primeiro jogo não tem Bruno Henrique, e Bruno Henrique talvez nem no segundo, porque pode pegar um gancho maior do que uma partida. Eu sei que vou me matar, mas também não tem o Carlinhos também, que não pode jogar a Copa do Brasil. É mais uma opção, que ele teria e não tem. O Carlinhos, de repente, entra lá e fez um gol no Atlético Mineiro e Belo Horizonte, do brasileiro. Ele poderia entrar e fazer um gol. Né? E não pode jogar também. Então, assim, são vários desfalques. Eu acho que isso é importante. Eu acho que também é relevante. Eu tenho visto muita gente batendo uma tecla, que eu concordo em parte. Assim, o Flamengo ganhando a Copa do Brasil, ainda assim a temporada será quem? Concordo. Se o Flamengo vai à semifinal e perde para o Botafogo, num grande confronto, você fala, não, foi na semifinal, um duelo de dois times fortes, perdeu. Ok. Você diria, a Libertadores, a trajetória foi ruim, acidentada, mas o time foi longe. Né? Como foi o São Paulo, caiu ali nos pênaltis, cara. Não dá para ficar acusando o time do São Paulo. Né? O Flamengo perdeu vergonhosamente, além de toda a trajetória ser ruim. O Botafogo começou mal a Libertadores, na fase de grupos, depois de passar pela fase preliminar, se recuperou e está dentro da final praticamente. Né? Falta só confirmar com o segundo jogo, mas já está classificado, praticamente classificado, digamos. Copa do Brasil, ok, chegou na decisão, aí ganhou, palmas. O brasileiro, o Flamengo tinha que estar brigando pelo título. Ficar só em quarto é pouco. Então, de fato, é uma temporada que, independentemente do resultado, ela não será satisfatória. Porque você poderia perder o título brasileiro, mas lutando até o final. Chegar na Libertadores ali perto da final, mas não conseguiu. Né? Mas, ao mesmo tempo, não dá para ficar desvalorizando a Copa do Brasil. Ela não é importante como esses dois outros torneios, mas não é para jogar no lixo, gente. E a final com o Atlético Mineiro, que é um grande time também e tal. Então, acho que às vezes desvaloriza um pouco. A temporada não será perfeita, mas a Copa do Brasil tem lá o seu peso, a sua relevância. E especialmente porque o Flamengo sempre a priorizou em relação ao Campeonato Brasileiro. Ela sempre foi prioridade. Então, acho que é importante entender isso também. Não supervalorizá-la, tampouco desvalorizá-la. Só completando, Léo, rapidinho, né? O Mauro falou que o Atlético não vai ter o Davidson, mas o Atlético pode ter 2 reforços para essa decisão, que o Bernard e o Zarate estão voltando de lesão. Então, provavelmente vão reforçar o Atlético na decisão. Não, e aí você pode seguir, Alan, você até levantou uma situação que é de fato interessante, né? Você não ter o Carlinhos, né, com o Gabigol não conseguindo dar as respostas, também mexe, até mesmo no planejamento do Felipe para esses 2 confrontos, né, e projetando também do Atlético Mineiro. Então, não deixa de ser uma ausência também sentida, porque mesmo não dando a resposta, mesmo sentindo o peso da camisa, seria uma opção a mais para esse Felipe pensar até mesmo em colocá-lo em campo, né? Mas qual seria a estratégia desses 3 jogos, Alan? Fazer algumas modificações no confronto de amanhã, diante do Juventude, no meio de semana poupar, já pensando nesse confronto diante do Atlético, qual seria a sua estratégia para esses 3 jogos? Nem vai ter meio de semana, né, Léo? Porque o Flamengo não está na Libertadores, então, enfim, o Flamengo vai ter a semana inteira livre. Cara, eu acho que é um pouco complicado, assim. Vai jogar dia 30. É verdade, tem o Inter, é verdade. Já tinha esquecido do jogo atrasado. E é até bom, né, vocês me darem esse gancho aí, porque é exatamente o que eu ia falar. Porque, Léo, é complicado. O ideal talvez fosse ele fazer o teste, por exemplo. Em uma das atividades realizadas no Ninho do Urubu essa semana, ele testou o Everton Araújo de primeiro volante. No meio campo, o Everton Araújo, Alcaraz e Arrascaeta. Só que acontece o seguinte, ao mesmo tempo que seria interessante fazer algum teste visando a final, cara, o jogo contra o Juventude é importantíssimo, cara. Porque, por exemplo, Flamengo e Inter, quer dizer, Inter e Flamengo jogam no Beira-Rio no meio da semana, né? Se o Flamengo tropeça, por exemplo, no Juventude, ainda perde do Inter, o Inter, além de passar o Flamengo e entrar no G4, já começa a ganhar gordura. Então, enfim,
o Flamengo, o título da Copa do Brasil não é garantido. Ninguém sabe o que vai acontecer, é uma final. Então, enfim, o Flamengo não pode largar o Brasileirão. Não pode esquecer. Porque imagina que se o Flamengo não conquista a Copa do Brasil e não se classifica direto, por exemplo, uma Libertadores. Tudo ali, cara, tá embolado. Né? O Flamengo tá em quarto, mas o Inter tá com um jogo a menos, que é exatamente contra o Flamengo, no Beira-Rio. O Inter tá numa fase muito boa, né, nesse momento. Tá se recuperando. Se o Inter ganha o Flamengo, por exemplo, o Inter ultrapassa o Flamengo. E o Flamengo sai do G4. Então, enfim, o Bahia está ali perto, tem outros times ali perto. Então, enfim, o Flamengo não pode se desligar do Brasileirão. Então, eu acho que, antes de mais nada, o Flamengo também tem que pensar que esse jogo contra o Juventude é jogo que não tem nem como cogitar tropeço. É jogo para ganhar de qualquer jeito. Até porque você tem um confronto contra o Inter, que é um confronto direto pelo G4. Importantíssimo. Então, enfim, eu acho que o Felipe ele pode fazer testes nesse jogo contra o Juventude, mas talvez não começando, né? Por exemplo, começa com o time titular, caso faça o placar, faça a vantagem, no segundo tempo ele pode jogar o Everton Araújo no lugar do Pulgar, né? Se é a opção que ele está cogitando, porque a opção, na teoria, seria o Alan, né? Porque foi contratado para isso, mas não está dando resposta. Então é até complicado. Por isso que eu falei, o desfalque do Pulgar é muito importante, cara. Para mim muito mais sério, por exemplo, que o desfalque do Bruno Henrique. Porque o desfalque do Bruno Henrique, querendo ou não, você tem o Michael, você tem o Plata, ou seja, você consegue ter opções. O do Pulgar, a opção natural seria o Alan, só que o Alan não dá resposta. Aí vai botar o garoto, o Everton Araújo, cara, ele já jogou, mas não é o forte dele, primeiro volante. Né? Tudo bem, a primeira partida contra o Atlético Mineiro é no Maracanã, o Flamengo vai ter que sair para cima. Então, enfim, é uma escalação que pode ser um pouco mais ousada, né? Provavelmente. Mas aí você tem que pensar o que você vai fazer. Então, eu acho que é importante, nos treinamentos, o Felipe Luiz fazer teste no time. E no jogo, cara, eu acho que até desconfio que ele vai fazer isso. Ele vai fazer o teste dependendo de como tiver o jogo. Porque esse jogo contra o Juventude é muito importante. Eu acho que não dá para levar o jogo contra o Juventude apenas como um teste visando a final da Copa do Brasil. Porque o Flamengo, o Brasileirão, o Flamengo tem que se concentrar no Brasileirão, porque senão o Flamengo vai ficar fora do G4, depois pode já começar o ano que vem. A gente reclama tanto de calendário, fala do calendário, o Flamengo começa numa pré-Libertadores, pré-Libertadores começa logo no começo do ano. Então você compromete sua pré-temporada, compromete tudo. Né? Lembrando que vai ter um Mundial no meio do ano que vem, então, ou seja, o calendário vai ser mais apertado ainda. Então isso tudo tem que ser visto. Então não dá para largar o Brasileirão de mão. Se não dá para disputar o título que deveria estar disputando, né? Você tem que se consolidar ali, cara, no G4. Então, o jogo contra o Juventude é um jogo muito importante. Eu acho que não dá para levar esse jogo apenas visando a final, não, Léo, da Copa do Brasil. Eu acho que é garantir a vitória. E aí, se conseguir fazer um placar, o Juventude é um time que faz boas partidas, apesar de estar lutando contra o rebaixamento, mas é um adversário bem mais frágil no Maracanã. Se você faz o placar, aí tudo bem. No segundo tempo você pode tirar o Pulgar, aí você bota ali, se você quer testar o Everton Araújo, primeiro volante, bota o Everton Araújo e faz os testes que você cogitar. Mas eu acho que não dá para levar esse jogo apenas como teste não, Léo. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.